Gabi, analista comportamental, especialista em leitura corporal e leitura comportamental. Eu ajudo você que é corretor de imóveis a faturar 5 vezes mais, decifrando pessoas, entendendo sobre gente. E nos últimos vídeos que eu trouxe por aqui, eu falei de várias dicas, eu dei várias dicas do que nós corretores de imóveis devemos fazer. As nossas atitudes, os nossos comportamentos. Eu deixei aqui algumas ideias para atendimento. Se você está acompanhando, você vai ver que é verdade. E aqui nesse vídeo, ao invés de eu falar o que você deve fazer num atendimento, eu quero dizer o que você não deve fazer, para que um atendimento seja de outro nível, para que o atendimento seja excelente. Nós ficamos aí focados em dicas de tudo que deve ser feito, né? A gente fica procurando como que será que atende um cliente e esquecemos que existe uma série de coisas que nós não devemos fazer, uma série de atitudes que elas não são bem-vindas em um atendimento ao nosso cliente. E você sabe que aqui nesse canal nós falamos sobre comportamento e é um canal exclusivo para corretor de imóveis que fala sobre perfis de comportamento do seu consumidor. Isso é maravilhoso, gente. Sabe por quê? Porque nos permite identificar de vez o nosso cliente e aí acelerar as nossas vendas. Pode parecer clichê, tá? Mas não tem problema. Eu sei que pode parecer clichê, porque eu sempre falo por aqui, mas é uma absoluta verdade. Quando você descobre como o seu cliente gosta de ser atendido, então fica muito mais fácil o caminho da venda, o caminho da negociação, o caminho do fechamento. Você consegue faturar 5 vezes mais quando você entende sobre isso. E hoje, mais do que nunca, o nosso consumidor é muito mais, antenado e exigente. E inclusive no nosso mercado de atendimento, tá? Porque as pessoas que investem com a gente investem, puxa vida, alguns investem milhões. Então eles são extremamente exigentes. E mesmo que não invista milhões, que vai comprar primeiro imóvel, é o sonho que eles estão realizando. E você que é corretor de imóveis deve ficar atento a esse cliente, que busca ser muito bem atendido desde o primeiro contato que você faz com ele. Isso eu sei que você sabe, tá? Mas será que você sabe os principais erros do corretor de imóveis em relação a esse cliente? Eu vou falar para você que tem muitos erros, tá? A fidelização do teu cliente, inclusive, ele depende de você não cometer esses erros. Ele depende do seu posicionamento, da sua verdade, do seu atendimento. E para isso, você deve evitar alguns deslizes que são bastante cometidos na nossa profissão. Eu vou falar de outros, mas tem vários assim. As pessoas não se atualizam dos imóveis, as pessoas não dão retorno. As pessoas são muitas pessoas, né? Algumas pessoas, tá bom, gente? Pode ser que você não esteja incluso nisso. Tem corretor que não está disponível, entre outras coisas. Mas aqui nesse vídeo, você vai saber como não errar no seu próximo atendimento, ou pelo menos evitar, né, gente? Algumas coisas que desagradam os clientes e evitar coisas que podem fazer com que você não acelere as suas vendas, ok? Vamos lá para a primeira dica que eu quero que você saiba. Você não deve falar para o seu cliente assim, não tem, não possui e não vem. Eu me lembro quando eu ainda atuava como coordenadora de um produto de lançamento, tinha um corretor que ele estava de plantão lá e ele foi fazer um atendimento, aí o cliente entrou e começou a olhar aquele decorado lindo, porque a primeira coisa que ele foi levando o cliente foi pro decorado, né, para tirar perto dos outros corretores que estavam ali. E o decorado, gente, daquele empreendimento era magnífico, magnífico, completo, lindo. E é claro que o cliente ficou encantado por ele, sabe? E a gente sabe como é que funciona o decorado, não é mesmo? Ele é feito para encantar esse cliente, né? Para aguçar a imaginação do cliente. O cliente olha aquilo tudo montadinho e já se vê morando naquele lugar. E essa sensação ela é maravilhosa, não é mesmo?
a gente faz com que o cliente ele se sinta satisfeito e perceba que está comprando num lugar, nesse lugar tenha qualidade, né? Mas olha só, pelo fato do decorado estar completinho, ele começou a questionar o corretor, né? O apartamento vem com essa lareira? O apartamento vem com esse piso? O apartamento vem com esse teto rebaixado? E tudo que o corretor respondia era não. Não vem, não possui e não tem. Sabe o que aconteceu, gente? O cliente ficou frustrado. Olhou para a cara do corretor e falou assim: nada vem? Puxa, o apartamento ele é pelado, ele não vem nada, não possui nada. Nossa, é ruim assim, hein? Vou ter que colocar tudo. Gente, a partir daquele momento, eu criei uma estratégia na minha vida que até hoje deu certo em todos os meus atendimentos. Sabe por quê? Porque o cliente ele não pode sentir que ele está perdendo. Ele precisa sentir que ele está levando uma vantagem, que ele está ganhando, que está sendo bom para ele. E aí, na troca de você falar que nada vem, você deve dar respostas diferentes, que é como eu decidi fazer, sabe? Então, cada vez que o cliente vem falar comigo algo que não vem, eu troco. Exatamente. Eu troco por assim, ó. A pessoa fala assim, olha, não vem essa lareira. Aí eu falo assim, olha, vem preparado para você fazer do jeito que você imaginar. Nossa, mas não vem esse piso? Olha, esse piso vem preparado para você colocar do seu gosto. Preparado, o teto vem preparado para você rebaixar, né? Vem preparado para você fazer do jeito que você quer. Quando eu comecei a fazer isso, gente, eu notei que os meus clientes eles ficaram extremamente felizes, porque eu deixei eles com a sensação que eles poderiam organizar do jeito que eles queriam, né? E então, o que eu senti? Que eu dei uma solução e não um problema. E eu não sei se você já notou, mas essa palavra não, ela anula muito outros negócios, né? Inclusive a pessoa comprar algo novo, né? Não é muito não, não é assim? E agora eu vou falar para você a outra dica que eu separei aqui para você. Jamais bata de frente com seu cliente. Quando você é um estudioso de comportamento humano, uma das primeiras coisas que você deve saber é que as pessoas têm comportamentos diferentes e eu sei que isso é muito óbvio. Mas mesmo sendo tão óbvio assim, ó, infelizmente não são todas as pessoas que praticam. Aliás, a maioria acha que pratica, mas não pratica, tá bom? E às vezes eu tenho a impressão de que o corretor perde assim a essência. E com isso ele perde a paciência e acaba perdendo o negócio, porque ele quer bater de frente com o seu cliente. E isso, gente, acontece muito, principalmente na hora das objeções. Quando o cliente ele faz uma objeção, o corretor já imagina que o cliente está ofendendo ele, sabe? O que o cliente ele quer é somente saber a verdade, né? Ele só tá tendo uma dúvida. E o corretor pensa o quê? O corretor pensa, esse cara quer me irritar, né? Pode ser que o corretor esteja ali cansado da lida, né? Querendo respostas imediatas, mas o corretor não aguenta ouvir uma objeção e acaba confrontando de frente com o cliente. Vamos pensar assim, ó, tá? Peraí, vamos pensar assim, ó. O que são objeções? Objeções são dúvidas. Quando não foi explicado tudo que o cliente precisava saber, aí na hora daquela negociação, o cliente ele fica interessado pelo produto e aí é natural, gente, que ele comece a fazer várias perguntas, porque ele vai depositar uma grana alta nesse negócio. Sim, ele vai pagar caro por isso e ele precisa saber se ele está comprando bem, se tudo que você está passando para ele é tudo que ele precisa. Então, nesse momento começam a entrar as perguntas, as dúvidas do seu cliente. E é claro, né? Essas dúvidas, elas vêm em formato de objeções. E se você é um corretor de imóveis,
precisa saber que é necessário entender e saber neutralizar essas objeções. Aí nesse momento chega a hora de você entender de verdade, genuinamente, as dúvidas que o seu cliente tem. Porque ele vai fazer uma super compra, ele vai depositar um super dinheiro ali, né? E você precisa responder para que ele não tenha mais dúvidas e que ele faça uma compra segura com você. Eu particularmente uso uma técnica, tá? Que para mim sempre foi assim, infalível. E eu vou passar essa técnica aqui para você porque eu acho essencial que você saiba também. Quando o meu cliente ele começa a fazer objeção, sabe o que eu faço? Eu já me coloco em posição de aceitação. É como se eu estivesse disponível totalmente para entender, assim, ó, para que ele entenda, na verdade, que eu estou muito afim de ajudá-lo. Sim, olha só como é que eu faço. No momento da dúvida dele, daquela pergunta que pode parecer que é uma pergunta horrorosa de objeção e na verdade não é, eu simplesmente sorrio. Sim, mas eu sorrio de verdade, na intenção de agradá-lo, né? Não pode ser aquele sorriso assim que traga uma má impressão, né? Nós temos que tomar cuidado, inclusive, com o nosso, com a nossa caricatura, né? Como é que a gente vai fazer quando a gente entregar esse sorriso de acolhimento? Mas o sorriso, ele precisa ser de acolhimento, tá? Assim como eu acabei de dizer, tá? Depois que eu sorrio com interesse, eu compreendo a objeção desse cara verbalizando o que eu compreendi, né? Para quem não sabe como é que é isso, eu verbalizo que eu compreendi assim, ó, sim, nossa, que bom que o senhor tocou nesse assunto, né? Olha, interessante o senhor ter falado sobre isso. Ah, sim! Isso é compreender verbalizando. Depois disso, gente, que eu faço uma pergunta em cima da objeção dele. Eu falo assim, mas me diga uma coisa, por que o senhor ficou com essa dúvida, né? O que chamou a atenção em relação a isso para o senhor? E aí só depois que ele responde, aí eu vou argumentar. É assim que eu faço. Eu nunca, jamais, em hipótese alguma, eu bato de frente do meu cliente. Eu quero mesmo resolver a dúvida dele, porque eu facilito que ele entenda que ele vai fazer um bom negócio comigo. E daí eu me coloco ao lado dele, é como se eu estivesse olhando para ele assim, olha, não te preocupa, eu entendo, tá tudo bem esse questionamento, mas me diz por que você teve essa dúvida para depois eu argumentar. E você vai ver o quanto isso deixa leve o seu atendimento, quando você realmente souber neutralizar uma objeção. A terceira dica de que você não deve fazer é nunca concorde com a objeção do seu cliente. Como assim, Elissa? Não concordar com o meu cliente? Cuidado para você não ficar ouvindo metade das coisas que a gente fala também, né? Sabe aquele corretor imediatista que a gente fala uma coisa e ele ouve pela metade? Aqui eu tô falando assim, ó, nunca concorde com a objeção do seu cliente. E eu não tô dizendo para você não concordar com ele, tá bom? Eu estou dizendo para você não concordar com a objeção dele, com a reclamação que ele vai fazer, com a dúvida que ele vai ter. Você precisa responder, ajudá-lo, mas não concordar. Imagina só uma situação assim, ó. Se o cliente falar que tá caro demais, daí você olha para ele e fala, sim, o senhor tem razão, tá muito caro, que absurdo, eu concordo, né? Ou se o cliente fala que tá longe demais, ou é feio demais, ou é pequeno demais, e daí você fala, é verdade, você tem razão, que absurdo, como que pode o pessoal fazer um negócio pequeno desse, não é? Daí, tudo que ele falar, se você concordar, é como se você estivesse acabando com o seu negócio, acabando com o negócio da imobiliária que está vendendo esse produto, com o proprietário desse produto, né? Se for um produto de terceiro, ou você está acabando com o produto do mercado, do construtor, do incorporador, você está acabando com esse produto. Mesmo porque as objeções, elas são subjetivas.
Essa objeção que o cliente fez é exclusiva desse cliente. Não significa que serve para todos. Entende o jeito que eu tô falando? Não significa que ele está reclamando e que serve para outras pessoas. Reclamando não, que ele está tendo uma dúvida e que é para outra pessoa. Eu tenho certeza que você já gostou muito de um imóvel que o seu cliente não gostou. Já pensou para parar nisso? Ou podemos fazer ao contrário também, podemos falar ao contrário, né? Que o seu cliente gostou muito do imóvel que você não moraria lá nem pagando para você. Olha só, tá vendo como que é relativo? Né? Como que a cultura, os costumes, eles são diferentes. E se você, no começo do seu atendimento, fez aquelas perguntas do jeito que elas precisam ser feitas, eu tenho certeza que as objeções elas vão diminuir. Vão ser muito menos objeções do que você teria normalmente se você não tivesse feito aquela pesquisa, certo? É assim, gente, quando você concorda com essa objeção, você vai destruir o seu negócio. Você está contra o seu negócio. Lembra da dica anterior que eu dei sobre neutralizar as objeções? Agora, nessa dica anterior, é isso que você deve praticar. Ao invés de você concordar com aquela objeção, você simplesmente vai compreender, certo? Entenda que, olha só, eu vou repetir o que eu disse na dica anterior. Quando você compreende, você se coloca ao lado do seu cliente. E isso é muito diferente de você concordar. É claro que a gente está falando das objeções, tá, gente? Você pode concordar com coisas boas, com elogios, por exemplo. O que eu tô pedindo para você agora é assim, ó. O cliente fez uma objeção, simplesmente compreenda, ok? E agora eu vou te passar a quarta dica, que é fenomenal, tá bom? E muitas vezes eu vejo muita gente não praticando. A quarta dica é não estar atualizado da sua carteira de imóveis. Veja bem o que eu vou falar. Existem duas coisas diferentes aqui, tá? Nós podemos encontrar pela frente aquele corretor que sabe tudo sobre os imóveis da imobiliária. O cara é uma metralhadora. Ele sabe de tudo que entra, tudo que sai, ele sabe de tudo, tá bom? E existe aquele corretor que ele sabe de todas as características do universo dele, do nicho dele. Aquele que é focado, sabe? Aquele que ele sabe daquilo que ele vende. Então, tá vendo que existe dois tipos de corretor. Aquele que sabe de tudo que entra e sai e aquele que é focadinho assim, ó, na sua especialidade, no seu network também, né, para poder direcionar o seu lead, né? Gente, tanto um quanto o outro é você que decide o que você prefere, tá bom? Embora eu tenha uma opinião, tá? Sobre isso, eu acredito que você define aquilo que você quer, tá bom? O corretor de imóveis, ele deve ter em mente que independente dele escolher o que eu acabei de falar, né, sobre o que sabe de tudo, que entra e sai, e o que sabe somente sobre aquele teu nicho, ele precisa saber sobre os benefícios e vantagens dessa parte que ele escolheu, né? Por quê? Porque ele precisa direcionar para o cliente certo, tá? Isso é bom para quem vende, isso é bom para quem compra, tá? Para quem deseja fazer um negócio. Essa pessoa ela precisa saber de tudo mesmo para poder saber direcionar o seu cliente. A questão é que se você não sabe, não conhece, não está atualizado, você não vende. Gente, olha só, não adianta viver de information, tá? Eu conheço muita gente que vive de information, sabe information, aquela enrolação? Que esse é um erro fatal do corretor. Não estar atualizado sobre o que ele vai vender. Aliás, se eu falar aqui de qualquer ramo, qualquer um, tá bom? Não precisa nem ser a corretagem, qualquer um mesmo. Não estar atualizado no seu ramo, gente, é um perigo, é um perigo. Inclusive te deixa assim até meio excluído daquelas pessoas que sabem mais, não é? Saber sobre o que você vende, sobre o seu público, o seu mercado, quer dizer que você é interessado e é comprometido com o que você faz.
E quer dizer também que você deseja oferecer um atendimento de qualidade de outro nível para o seu cliente. E além disso, ter detalhes sobre tudo que você vai vender, né? Vai agilizar o processo, né, gente? Com certeza. E vai fazer o cliente descartar de uma vez por todas o outro corretor que ele foi procurar e fazer com que ele feche o negócio com vocês, tá bom? Aliás, gente, ter conhecimento sobre outros assuntos relacionados ao mercado e que também não se limitem aos imóveis pode ser também bem interessante, tá bom, gente? Para tua bagagem profissional. Pensa assim, ó. Vamos falar, por exemplo, né? Se você estiver atualizado sobre altas e baixas do mercado imobiliário, além sobre outros conhecimentos do direito do consumidor, sobre contatos, sobre todas as taxas, o que o banco está fazendo, o que o banco não está fazendo, por exemplo, isso é muito interessante para você também. Estuda, gente. As pessoas, elas olham pra gente e sentem quando a gente tem uma bagagem de conhecimento. Quando eles olham pra gente e sabem o quanto a gente se dedica e tem interesse em nos atualizar, tá bom? E eu vou falar pra você, quanto mais a gente se atualiza, mais a gente acelera o nosso negócio e mais a gente fatura, ok? E olha a última dica aqui pra você que eu vou deixar, a última dica que não deve ser feito, né? É quando o corretor não solicita indicações. Olha, sabe o que eu vejo? Cada vez que um corretor termina um atendimento e não pede uma indicaçãozinha, um monte de notinhas voando. Notinhas de dinheiro voando mesmo. É isso que eu vejo. De verdade. Esse erro pode custar muitos futuros clientes jogados fora. Todo mundo, gente, mesmo todo mundo sendo muita gente, né? Mas muita gente conhece alguém que queira comprar um imóvel. Inclusive, existem muitas pessoas que acham que eles não podem comprar. É verdade. Olha só, eu já conversei com muita gente que me disse assim, ó, eu tenho medo de pedir pro banco pra fazer ali, pra ver como é que é a minha ficha, né? Eu tenho vergonha, assim, de falar com o corretor, vai que de repente o banco me nega, vai que o corretor vê que eu não tenho potencial de compra. Eu conheci um monte de gente assim, ó. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ia comprar um desses projetos, Minha Casa Minha Vida, que agora se transformou Casa Verde e Amarela, e eu me lembro certinho dessa pessoa ter falado assim, ó, eu vou tentar, mas eu duvido que vai passar meu financiamento, não sei, sabe? Aí eu perguntei, mas você já tentou? Não, nunca tentei não, mas eu fico meio receosa. Gente, não deu outra. E mais um pouquinho tava tudo ok, tudo resolvido e eles conseguiram. Pra você ver como que é crença de cliente, né, gente? Imagina quantos desses tem por aí, eles nem sabem disso, certo? Mas, gente, a propaganda isso é muito importante, principalmente se você foi um bom corretor para esse cliente. Com certeza ele vai indicar para você, vai falar que você resolveu o problema dele. Por isso, gente, a necessidade de manter uma relação harmoniosa, amistosa com seu cliente durante e depois da negociação pode ser muito vantajoso em termos profissionais, tá? Se você fez algo bom, atendeu bem, por meio desse seu cliente, você pode chegar a outros clientes. E o melhor, com uma boa imagem, visto visto por quem te indicou, né? Por quem gostou do seu trabalho. Já imaginou que bacana, gente? Então, em hipótese alguma, esqueça jamais, tá? Nunca mais de pedir indicação para o seu cliente. Eu tenho uma história aqui para contar bem bacana para você. É sobre esse negócio aí de buscar indicações, tá? Eu me lembro quando eu entrei para ser corretora de imóveis, eu aprendi uma ferramenta muito legal. E essa ferramenta se chama Lista 100. Era assim, ó, era uma lista, eu tinha que fazer uma lista com todas as pessoas da minha lista de telefone, da minha agenda de telefone do celular. Eu pegava o nome e anotava todas as pessoas, sabe? E aí eu precisava ligar para cada uma delas.
para dizer que eu já não era mais vendedora de carro e que eu tinha virado corretora de imóveis, né? Porque eu acho que eu já contei aqui para vocês em algum vídeo aí que eu fui vendedora de carros, né? E aí, então, eu precisava avisar os meus clientes, os meus amigos, os meus parentes, os meus vizinhos, todos, que eu deixei de vender carro. E aí, agora, então, eu estava vendendo imóvel. Aí, o que eu comecei a fazer? As ligações. Sim, um por um, certo? Lá na letra A, B, C, comecei a ligar, bater o papo. Quando chegou na letra F, gente, eu e o meu irmão já tínhamos vendido mais de 10 imóveis, é sério. Porque eu fazia as ligações e agendava e o meu irmão ia lá demonstrar o imóvel e fechava. Éramos uma dupla, assim, incrível. E cada vez que eu falava com alguém, eu pedia uma indicação. E daí ia fazendo assim, como se fosse um organograma, sabe? Ia fazendo assim, várias ramificações de indicação. Sim. Aí você pode perguntar assim, mas Melissa, 10 unidades quando você chegou na letra F? Sim. Porque eu fui marcando, gente, um que indicava o outro, que indicava o outro. E aí, vou falar pra você, foi gente, foi gente. E sabe o que eu vejo hoje? Que a essência do simples se acabou. Muitos corretores querendo fazer o difícil, esquece que o simples ainda funciona. E vou falar pra você, funciona e muito, ok? Então assim, olha, vamos nos atirar à essência do verdadeiro corretor. Lembrar no que também não deve ser feito para acelerar as nossas vendas. E se você gosta de entender de gente, eu já vou pedir para você aqui, ó, curtir o meu canal, se inscrever, ativar o sininho. Vai lá visitar minha página do Instagram, do Facebook. Compartilha com os colegas que também precisa desse crescimento. Coloca aqui embaixo a sua opinião, suas ideias, algo que você queira saber, um vídeo que você queira que eu coloque aqui para você. Esse canal aqui, ele é o único canal especializado no comportamento do seu cliente focado para o mercado imobiliário. Mas é claro, gente, que se você vende um outro produto, um outro serviço, também vale muito a pena você estar aqui com a gente para conferir. Afinal de contas, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de vendas. Fique por aqui, me acompanhe, que logo, logo vem mais vídeo para você. Te vejo no outro vídeo.